Olá, boa tarde e bem-vindos a mais um Benfica Footsteps. Situado entre o Parque Florestal de Monsanto, o Estádio de Pinamanique e a Circular Regional Interior de Lisboa, o programa de hoje leva-nos ao bairro da Boa Vista. A partir de finais do século XIX, muitas famílias do interior do país deixaram as suas terras e vieram para Lisboa, atraídas pela indústria em florescimento na cidade. Aqui chegados, depararam-se por vezes com uma realidade diferente da que haviam sonhado e as condições em que viviam eram muitas vezes precárias. O mercado de arrendamento convencional não conseguia satisfazer a procura. Os bairros da cidade estavam sobrepovoados e os novos habitantes encontraram alojamento em condições improvisadas, como os pátios, conventos abandonados e palácios arruinados. Numa tentativa de responder às necessidades do mercado, são construídos módulos de habitação precários e de dimensões ínfimas, sem condições de higiene, ocupando os terrenos sobrantes no interior de quarteirões, formando-se assim os pátios e as vilas. Começaram a ouvir-se, pelos finais do século, vozes contra as condições degradantes da habitação nos grandes centros urbanos do país. Políticos como Augusto Fucini e higienistas como Ricardo Jorge denunciavam no Parlamento e na imprensa as miseráveis condições de habitação em cidades como Lisboa e Porto, clamando pela intervenção dos poderes públicos em nome da higiene e da moral. A situação vai-se degradando. Surgem nas primeiras décadas do século XX os aglomerados de barracas que ficaram conhecidos por bairros de lata. Porém, o Estado, às costas com déficits crónicos do orçamento, demorou a intervir. Enquanto a situação se ia agravando, algumas iniciativas isoladas de caráter filantrópico eram lançadas, como por exemplo a de Francisco Grandela e do banqueiro Cândido Sotomayor. Numa tentativa de colmatar esta situação, em 1938, pela mão de Duarte Pacheco, é assumido diretamente o combate aos bairros da lata na capital. Através da publicação do Decreto-Lei nº 28.912, de 12 de agosto, nasce o regime das casas desmontáveis, com o objetivo de transferir as populações dos bairros das barracas para habitações com condições mínimas de habitabilidade. O realojamento devia ser realizado para casas desmontáveis feitas de chapa de materiais pobres, como o fibrocimento e a madeira, e para durarem 10 anos como alojamento temporário, estando previsto que posteriormente os moradores seriam transferidos em definitivo para bairros de casas económicas. O Decreto-Lei promoveu a construção de 1000 casas desmontáveis, tendo-se projetado para o efeito o bairro da Quinta da Calçada e o bairro da Boa Vista. Deste modo, integrado no programa de casas desmontáveis, iniciava-se, nos terrenos que tinham sido pertença do 4º Conde do Bonfim, José Francisco de Mel Travassos Valdés, a construção do bairro provisório original, conhecido por Bairro Novo do Calhariz ou Bairro Alto da Boa Vista. A primeira fase do projeto de realojamento faz-se em 1939 com a edificação de 488 casas. A 8 de dezembro de 1940 chegam as primeiras famílias e ao longo dos meses seguintes de dezembro e em janeiro de 1941, todos os domingos deslocavam-se para o bairro grupos de 40 a 60 famílias, sendo-lhes entregues as chaves das suas casas. A 28 de outubro de 1941, o bairro e os restantes serviços, como o posto médico, o posto fiscal, a mocidade portuguesa, são oficialmente inaugurados pelo Sr. Presidente da República, Óscar Carmona. Nesse dia, é abençoada a capela, um pré-fabricado em madeira. Seguindo o projeto, as habitações do núcleo inicial, de pequenas dimensões, eram construídas em lusalite, colocadas em banda e possuíam terrenos com uns poucos metros quadrados abertos para a rua, o que permitia o isolamento e, simultaneamente, a convivência ao ar livre. A frente de uma casa dava para as traseiras de outra. As casas do bairro seguiam 3 tipologias, cada uma definida por uma cor. Na tipologia T1, de cor azul, foram construídas 44 casas, cada uma com uma área total de 15 metros quadrados. Na tipologia T2, as casas tinham aproximadamente 20 metros quadrados e eram de cor verde, tendo-se construído 264 casas. Por fim, na tipologia T3, as habitações tinham cerca de 24 metros quadrados de área e foram construídas 180, sendo que a cor que as definia era o vermelho. Estas casas de tipologia T3 eram atribuídas a casais com filhos de sexos diferentes e de acordo com o agregado familiar. O bairro ficou assim dividido por cores, porém, a área vermelha do bairro estava subdividida em 2 zonas. O bairro vermelho de cima, junto ao atual estádio de Pinamanique, e o bairro vermelho de baixo, junto ao atual parque de campismo.
As casas foram entregues já mobiladas, com um mobiliário rústico ao estilo alentejano, pintado conforme a cor da tipologia da habitação. O mesmo acontecia com os cortinados, com riscas da cor conforme a tipologia atribuída. Para além da oferta por parte do município das casas já mobiladas, os moradores tiveram acesso à água e à luz gratuitamente, mas condicionado por um número de horas e um consumo pré-estipulado. A capela, o centro de assistência social, o posto médico e todos os apoios sociais foram construídos num plano superior às habitações. Nas laterais do bairro foram construídos 2 largos, onde estavam sediadas as instalações das instituições de controle social, como a Legião e a Mocidade Portuguesas, e o posto fiscal, bem como as 2 escolas de ensino primário, a Escola dos Rapazes, número 125, e a Escola das Raparigas, número 126. Em 1941, a gestão do bairro da Boa Vista foi passada para uma comissão administrativa local, autónoma nas suas decisões. Esta comissão executou um regulamento interno que continha as normas que os habitantes deviam obrigatoriamente cumprir. Assim, determinou o modelo de vida e exerceu o controle social, determinou normas de conduta e habitabilidade, fez a fiscalização, vigilância, punição e reparações das habitações e instituições. Ainda dispunha de um posto fiscal que ficava no Largo Rainha Dona Leonor, junto da Legião Portuguesa, e onde trabalhavam 5 elementos: um fiscal, um vigilante, 2 jardineiros e uma auxiliar de limpeza. As ruas possuíam nomes de flores, fazendo lembrar no seu conjunto um grande jardim. Estavam vedadas ao trânsito automóvel, eram estreitas, tinham calçada à portuguesa e inclinação ao centro, permitindo o escoamento das águas pluviais. Existiam 2 espaços de convivência, o mercado e os tanques de lavagem de roupa. O lavadouro tinha regras rígidas que eram controladas pelo vigilante. As normas não permitiam que fosse usado por estranhos ao bairro, sendo também proibido atirar papéis, trapos ou outros objetos que entupissem o canal que conduzia a água ao esgoto. Bem como os miúdos se pendurassem nos arames de estendal e nos suportes dos mesmos. Em 1943, surgiu a primeira creche que tinha como morada a Casa do Trabalho e que dependia do Centro Social e Paroquial. Ainda durante os anos 40, começa o fenómeno da ocupação de terrenos camarários por populações sem casa. O número das habitações construídas era claramente insuficiente, o que conduziu ao insucesso dos bairros de alojamento provisório e levou a uma alteração ao modelo de alojamento pensado para as famílias pobres. Assim, o Decreto-Lei 34.486, de 1945, propunha a sua integração nos bairros de urbanização já existentes com a construção de casas definitivas, mantendo-se numa primeira fase o modelo unifamiliar. Deste modo, em 1945, dá-se início à construção da segunda fase do bairro da Boa Vista. Por esta altura, as casas construídas na primeira fase já davam sinais de deterioração. As novas casas continuaram a ser construídas em lusalite, no entanto, possuíam um revestimento interior em estuque para reforçar os materiais. Foram construídas um total de 220 casas em banda contínua, sem alvéolos e distribuídas por 2 quarteirões. O bairro cresceu e surgiram mais 220 casas, embora o bairro e as suas construções continuassem a ter recortes um caráter provisório. As novas casas destinavam-se essencialmente à transferência das famílias que tinham mais filhos. No entanto, só foi permitido o realojamento das famílias que não tivessem qualquer registro de castigo pelo fiscal do bairro. Em 1958, as casas já demonstravam um estado avançado de deterioração, que se foi agravando até 1996. À medida que foi sendo possível, estas casas foram demolidas para serem construídas novas habitações e assim realojar os moradores. Entre 1961 e 1970, deu-se a terceira fase de implantação. Foram construídas 38 casas de alvenaria com um piso, com telhado em fibrocimento. Foram construídas em banda contínua, com pequenos logradouros para as traseiras. Assim, e dada a maior solidez dos materiais, foi-se abandonando a filosofia de transitoriedade presente no início da construção do bairro. Embora estas novas construções fossem melhorando a nível dos materiais, as condições de impermeabilidade e insonorização continuavam bastante precárias. Durante a década de 60, a população do bairro foi aumentando em cerca de 50%. Este aumento justificou-se com a chegada de famílias vindas de diversas partes da cidade, especialmente da zona de Alcântara, onde se preparava a construção da ponte sobre o Tejo. A quarta fase de implantação dá-se entre 1971 e 1975.
Em 1971, foram construídas mais 510 casas em terrenos do Parque Florestal que iam da Circular de Monsanto até à zona de implantação dos serviços sociais. Manteve-se o modelo de pequenas moradias unifamiliares, de resto de chão e primeiro andar, construídas em alvenaria com estruturas em betão e cobertas com fibrocimento, dispostas em banda contínua e mantendo-se os pequenos logradouros. Estas novas moradias passaram a designar-se por Bairro Novo da Boa Vista, com as ruas numeradas. Permitiu o desdobramento das famílias que, já na terceira geração, viviam em sobrelotação. A Câmara Municipal tinha decidido em 1972 que as famílias que viviam em bairros degradados deviam ser realojadas no bairro. No entanto, havia primeiro que realojar as famílias dos moradores do bairro em novas habitações, visto que as antigas se encontravam muito degradadas. A entrada de novos moradores ficou assim deste modo condicionada. Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, verificou-se uma invasão maciça no bairro e as casas foram ocupadas de forma desorganizada, por vezes com a ajuda dos militares. Algumas das casas foram ocupadas por familiares dos moradores, enquanto que outras foram ocupadas por pessoas vindas de fora do bairro. Os equipamentos de apoio e controle social, como foi o caso das instalações da Legião Portuguesa, da Mocidade Portuguesa e do posto fiscal, agora abandonados, foram também ocupados. Entre 1976 e 2000, dá-se início a um novo processo de realojamento. Logo em 76, construíram-se 80 casas com 3 andares, igualmente em banda. As duas escolas que existiam e se encontravam degradadas e inadequadas foram demolidas para ser iniciada a construção de um novo bloco escolar, que atualmente é a Escola Básica número 125 Arquiteto Ribeiro Teles, situada na Rua 4. Como se tornou necessário demolir e de seguida construir no local, as 80 casas construídas em 1978 foram em terreno do Parque Florestal e receberam as letras A, B, C e D, acolhendo as famílias que habitavam no bairro Vermelho de Baixo. Mais tarde, construiu-se um bloco de 4 prédios que acolhiam diversas lojas e nelas funcionava o Centro de Acolhimento Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, os serviços de saúde e o salão da igreja. Entre 1980 e 1984 foram construídos e atribuídos 13 lotes de 5 pisos, num total de 230 casas de diversas tipologias, indo do T1 ao T3. Este realojamento abrangeu famílias que ainda residiam numa área mais antiga do bairro. Já na década de 80 do século XX foi aberta uma segunda rua que dava para a circular interna de Monsanto, possibilitando assim o escoamento do trânsito com as diversas vias de acesso a Lisboa. Foi construído um posto de Polícia de Segurança Pública. Em 1987, a Câmara Municipal de Lisboa assinou o Programa de Intervenção de Médio Prazo que contemplava a construção de habitação destinada à erradicação de barracas. O realojamento do local assinalado na planta como Bairro Vermelho da Boa Vista foi retomado no âmbito deste projeto. Previa-se a construção faseada de 759 casas. Foram construídos 30 lotes designados por números, num total de 541 casas, com diversas tipologias que iam do T1 ao T4. Destes lotes, 18 eram de 5 pisos e os restantes 12 vieram substituir o núcleo central do velho casario, dando origem a 2 quarteirões quadrangulares, criando um espaço, um pátio interior. No exterior, o que ficava no resto do chão era destinado a espaços comerciais e serviços já existentes no bairro, como a PSP, a Delegação da Junta, a Farmácia, a Misericórdia, a Leitaria e o Mercado. Face às necessidades atuais da gestão da habitação dos bairros municipais, foi criado no dia 1 de maio de 1997 pela Câmara Municipal de Lisboa, a Gebalis. Esta empresa pública tem como missão a gestão, manutenção e modernização dos bairros municipais, promovendo a integração social dos seus moradores. Em 1999 foi inaugurada a 43ª Esquadra da PSP. Em finais de 1997, no local onde tinha funcionado o Jardim de Infância na década de 40, foi iniciada a construção de um equipamento de apoio social multigeracional. A construção sofreu vários atrasos, o que fez com que só abrisse 3 anos após o início das obras. O processo de realojamento foi continuando, tendo a última entrega de cerca de 50 fogos sido feita a 8 de abril de 2019. A paisagem de campo do início do século XX deu lugar a zonas industriais, a novos complexos habitacionais e às novas acessibilidades que em muito alteraram não só a paisagem, mas também os modos de vida e os cotidianos.
Atualmente, ainda é possível ver, em algumas zonas circundantes, placas que referem o bairro da Boa Vista como Bela Vista ou Boa Vista. Chegamos ao fim de mais um programa que procura dar a conhecer os cantos, recantos, memórias, histórias, património e personagens de Benfica. Até para a semana.